Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos dividir essa aula, que trata do capítulo sobre Grécia e Roma, em duas partes. Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre a Grécia e na aula de amanhã a gente conversa um pouquinho sobre Roma. Bora para a aula? Olá pessoal, hoje nós vamos estudar os povos gregos e romanos do que compõe o que nós chamamos de Antiguidade Clássica. E por que recebem esse nome? Por possuírem um conjunto de características em comum, né, e que explicam como que sua sociedade se organiza. Então, primeiramente, eles têm um modo de produção escravista. Então, tanto gregos e romanos em suas sociedades dependem da força de trabalho escrava na maior parte do tempo, possuem propriedade privada da terra, portanto, ao contrário de um período, como a gente falou dos egípcios, em que boa parte das terras pertencia ao faraó, aqui elas pertencem a grupos específicos e que, claro, vai determinar o poder que eles têm tanto entre os gregos quanto entre os romanos. E além disso, a gente pode dizer que são sociedades censitárias, onde os privilégios e os direitos variam conforme a renda das pessoas. Portanto, quem tem mais renda, quem tem mais propriedades, tem mais direitos, tem mais privilégios. Quem tem menos, vai também ter menos direitos e menos privilégios nessas sociedades. E além disso, as civilizações da Antiguidade Clássica, elas marcam já a passagem da Idade Antiga para a Idade Média, que é um próximo período da história que nós iremos estudar ainda esse ano. Bom, começando os nossos estudos pelos povos gregos, primeiramente é importante a gente perceber a localização dessa sociedade. Então você tem, eles estão aí na Península Balcânica, que é essa região aqui que está destacada no mapa. É uma região com um litoral muito recortado, e recortado no sentido de extremamente irregular, com mini penínsulas formadas em todo esse território. No seu interior em geral, possui um relevo montanhoso, inclusive aqui, ó, até destacado no mapa, até o Monte Olimpo, que é tão presente, por exemplo, na mitologia grega. Possui um clima mediterrâneo, o que é comum a todos os povos, né, que vivem em regiões banhadas pelo mar Mediterrâneo. E além disso, você tem diversos arquipélagos, que são conjuntos de ilhas que existem ao longo aí do mar Mediterrâneo, Jônico, Egeu, que são mares que banham, né, os povos gregos. Em termos econômicos, os gregos eles viviam da agricultura, principalmente do plantio de trigo e outros cereais, por serem alimentos que não tinham uma validade curta, então eles poderiam fazer suas colheitas anuais e armazenar, além de produção de azeite e vinhos, que é algo que é tipicamente de quem habita o mar Mediterrâneo. E inclusive, por habitarem uma região que tem acesso ao Mediterrâneo, eles também investem muito no comércio marítimo. Então, assim como os fenícios, por exemplo, eles também exploram ali toda a costa sul da Europa, norte da África, uma parte do Oriente Médio. Então, há um intenso comércio ali entre os povos gregos e os demais que habitam no litoral do mar Mediterrâneo. Quando nós falamos em história dos gregos, pessoal, a gente costuma dividir essa história em 5 períodos, né? Que é o pré-homérico, homérico, arcaico, clássico e helenístico, que são períodos aí para criar alguma diferenciação e facilitar o estudo da história grega, certo? Em algumas situações aqui nós vamos nomeá-los apenas para que vocês possam se localizar mais facilmente ao longo dessa aula. Bom, qual que é o início, então? Onde que dá início ao que a gente entende como civilização grega? A partir de uma outra civilização, que é o que nós chamamos de civilização creto-micênica,
que aí você tem a união de dois povos, os cretenses, que habitavam a ilha de Creta, e os aqueus, que é um povo que passa, né, por processo de migração a habitar a Península Balcânica. E essa civilização creto-micênica, que forma a partir dessa junção desses dois povos, eles vão formar o que a gente chama de uma talassocracia, que é um império marítimo, onde todo o poder, né, desse povo, ele está baseado no domínio de comércios marítimos, de territórios ao longo dessa costa do Mediterrâneo. E esses povos são muito importantes porque são eles que vão formar aquilo que nós entendemos como cultura grega. Então, aspectos como língua, religião, mitologia, dentre outras questões, estão sendo formadas aqui nesse período, que é o período pré-homérico, onde você tem essa civilização. E aí a gente pode destacar pelo menos duas grandes cidades que são muito expressivas desse momento, que são Knossos e Micenas, mas existem diversas outras ao longo desse período. Aqui eu quero lembrar vocês que a ocupação da Península Balcânica, que é onde se forma a civilização grega no mundo antigo, ela acontece pela ocupação, pela migração de outros povos que já tinham suas características e que vão habitar essa região, como os aqueus, que eu já mencionei, mas você também tem os eólios e os jônios, né, que vão se localizar em diferentes pontos da Península Balcânica. E o último povo aí que vai ocupar o território e que vai marcar o fim, inclusive, dessa forma de civilização creto-micênica, que é a chegada dos povos dórios, que têm costumes muito guerreiros e que vão fazer com que quem habitasse, por exemplo, a ilha de Creta, né, fugisse para diversos locais da costa do Mediterrâneo. Bom, aqui tem algumas imagens, inclusive está no apostila de vocês, mostrando as ruínas do Palácio de Knossos, na cidade em Creta, né, na ilha de Creta, na Grécia, tá? Era uma civilização extremamente bem desenvolvida, com uma produção artística muito grande, inclusive é muito comum você ver os afrescos, as pinturas que haviam nos palácios em Knossos, por exemplo. E você tem dois aspectos que a gente encara como mitologia que são muito característicos desse período. A primeira história aí é o mito do Minotauro, né? Mas veja, por que mito? Mito, gente, é uma narrativa, primeiro, que costuma ser oral, então você transmite contando aí ao longo das gerações. Mas esses mitos, por que eles são importantes? Porque eles explicam a origem e a evolução dos povos, né? Das civilizações, das sociedades, né? Dando uma explicação com base em algum elemento sobrenatural, né? Então, tem elementos extraordinários que não existem, como, por exemplo, a gente vai ver aqui no Minotauro, mas que tentam dar uma explicação sobre um determinado período, sobre uma determinada época, e que acabam levando características do próprio modo de pensar e se organizar daquela sociedade que você está contando algo, está tentando explicar algo. No caso aqui, por exemplo, o Minotauro, ou Touro de Minos, como ele poderia ser chamado também, é uma dessas criaturas mitológicas gregas, daí tem muitas, né, gente? Né, que tem um corpo de homem, mas que tem uma cabeça e uma cauda de touro. E essa criatura, ela habitava um labirinto no palácio de Knossos, que foi construído sobre as ordens do rei de Creta, que era o rei Minos. Por isso, né, Touro de Minos, né? E essa é uma explicação, inclusive interessante, para a dominação na ilha de Creta pelos aqueus, que vão chegar e vão passar a ocupar aquela ilha, tá? É uma história bastante curiosa porque que surge o Minotauro. Eu vou deixar um link aqui na descrição para vocês acompanharem essa explicação, porque é bastante curiosa a explicação para o surgimento dessa criatura e como que ela é derrotada. É bem interessante, tá? Outra história importante que também mistura características mitológicas
para explicar um fato já acontecido e que tem relação, né, com esse período, é a Guerra de Troia. Esse é um conflito narrado na obra Ilíada, de um autor grego chamado Homero, e é uma das histórias clássicas em relação à Grécia Antiga. Era uma história oral e que depois foi registrada. Inclusive, a primeira grande obra grega, que é a Ilíada, registra exatamente esse acontecimento. E, na realidade, ela foi um conflito armado entre os aqueus, que eram um dos povos gregos, que viviam, né, no que a gente chama de civilização creto-micênica, e os troianos, que habitavam uma região onde corresponde atualmente à Turquia. E o que conta a história que está narrada na Ilíada, né? Que os gregos e os troianos, eles entram em guerra por conta do rapto da princesa Helena de Troia. E ela vai ser raptada, né, por Paris. E veja, a Helena, né, ela é esposa do rei Menelau. Isso vai deixar ele enfurecido. Então, para resgatar sua esposa e, claro, aí pela rivalidade, pela audácia do que foi feito, né? Ele organiza um exército poderosíssimo para enfrentar Troia, né? Combater os ataques. E a partir daí você tem na média um conflito de quase 10 anos. É claro que nessa narrativa, pessoal, você tem uma série de elementos que são elementos fantásticos, que não correspondem à realidade, mas que tentam dar uma explicação para um conflito em que você tem registros que de fato existiu. Então, são duas questões que estão ligadas a aspectos mitológicos e que têm relação com a história dos gregos. Bom, eu comentei com vocês agora há pouco que a invasão dos povos dórios, né, no que a gente chama de civilização creto-micênica, não só acabou com essa civilização, mas fez com que esses povos que viviam ali se dispersassem pelo Mediterrâneo. E esses povos vão se organizar em pequenas comunidades que são chamadas de genos. E o crescimento desses genos, que são essas comunidades familiares, vai levar ao que nós chamamos de polis. Gente, o que é a polis? A polis é uma cidade-estado grega. Então, ou seja, ela tem governo próprio, né? Então, com leis governantes, exército, moeda, impostos específicos daquela cidade. E de modo que os gregos, gente, eles não formam um império unificado. Então, o que a gente chama de grego é a união dessas diversas polis, né, que estão isoladas em geral, até muito por conta desse relevo grego, né, em que você tem muitas ilhas, um interior montanhoso, mas que possuem um aspecto em comum, que é o aspecto cultural. Então, os gregos, eles compartilham um governante em comum? Não, mas eles compartilham a mesma cultura, em especial língua e religião e aspectos mitológicos. E uma coisa que é muito comum dentro das polis gregas é uma constante disputa por terras, né? O que faz com que os gregos ocupem áreas extensas ali ao longo do Mediterrâneo, buscando novos meios de sobrevivência ao longo dos séculos. E aí a gente pode destacar, pelo menos, dois modelos de polis nesse contexto, né? Não dá pra gente falar de todas as polis gregas, mas dá pra gente abordar as duas principais e que são bem distintas entre si, que são Atenas e Esparta. Aqui nessa imagem a gente pode observar como que eram formadas as polis de maneira geral. Então a cidade, do ponto de vista assim, urbano, ela era murada. Essa área de convivência aqui é a ágora. E aqui, ó, você tem uma área ao alto, que é um conjunto de templos, em gerais religiosos, que nós chamamos de acrópole. E fora dessa área morada, você tem a zona rural, né, que é onde as pessoas vivem no campo e se dedicam, em geral, à agricultura. Bom,
Enquanto sociedade, o que a gente pode falar dos gregos de uma forma geral? Ela é dividida entre, basicamente, quem é cidadão e quem não é. Então, quem é considerado cidadão nas sociedades gregas? Em geral, são homens, exclusivamente homens, maiores de idade, e esses cidadãos, eles é que podem participar do governo, tinham direitos políticos, né? Podiam ter propriedades, não necessariamente pagavam impostos, isso é variável, tá? E eles não trabalhavam, isso é uma característica importante, tá? De distinção nessa sociedade, em que o trabalho, né, o fato de necessitar trabalhar é visto como uma característica que te inferioriza na sociedade. E aí, à exceção desses cidadãos, a gente tem três grandes grupos em geral nas sociedades gregas, que são as mulheres, e aí livres ou não, ricas ou pobres, elas não têm nenhum direito político, tá? Sempre deveriam ter obediência ao homem, seja seu pai, marido. Você tem também os estrangeiros, é uma sociedade, aliás, em muitos aspectos xenófoba, então você tem uma resistência muito grande à presença de estrangeiros, e os que vivem, né, entre essas polis gregas, em geral eles eram livres, mas eles não tinham direitos políticos, não podiam ter terras, e muito em geral quem era comerciante era estrangeiro, estavam muito ligados ao comércio esses estrangeiros, tá? E por fim você tem os escravos, que em determinadas polis eram a maioria da população. Então eles não eram livres, claro, eles poderiam até ser propriedade de algum cidadão. E, em geral, como que o sujeito se tornava, né, escravo? Como que ele passava a ser escravizado? Como prisioneiro de guerra. Então, entre um conflito, até entre polis diferentes, alguém poderia ser prisioneiro, tornar prisioneiro de guerra e, portanto, ser um escravo. Além de alguns casos, os filhos de escravos também serem escravos. E aí eles faziam os mais diversos serviços, né? Aqui eu estou exemplificando a agricultura e o serviço doméstico, mas haviam outros. Um ponto interessante a destacar é que esses estrangeiros, gente, eles já recebem pelos gregos uma nomenclatura que vai aparecer mais adiante, que é a de bárbaros, né? Que eram vistos como povos, em certa medida, inclusive inferiores aos gregos, né? Por não possuírem a mesma cultura, modo de vida, organização social, origem étnica. Então, essa é uma nomenclatura utilizada para o que seria considerado povos não gregos, né? Os bárbaros, certo? Falando sobre esses modelos de cidade-estado, o primeiro que a gente pode destacar é a cidade-estado de Atenas, né? Então, ela é uma cidade que está aqui, ó, nessa região que a gente chama de Lacônia, ó, onde aqui está o cursor do mouse. E Esparta, gente, é uma cidade-estado que depende basicamente de duas coisas. Ela tem uma economia agrícola, no sentido de prover a existência mesmo de todo mundo, da alimentação, e muito voltada para a guerra. Então, portanto, parte da sua economia depende dos saques de guerra realizados. É uma cultura muito militarista, né? Tudo na sociedade espartana gira ao redor de valores militares, né? E aí tem uma estrutura social muito rígida e a própria educação ela é voltada para te transformar num guerreiro, em especial os homens, tá? Que desde cedo já se dedicavam ao exército. E isso a gente pode observar essas características na nossa cultura em histórias como, por exemplo, os 300 de Esparta, né? Que é uma HQ e tem um filme a respeito, narrando aí um conflito entre os espartanos e os persas. Então, isso aí é um exemplo, né? Que a gente pode perceber na nossa cultura e que faz referência a essa característica dos espartanos. Já os atenienses, eles estão localizados aqui nessa área em verde, ó, a península da Ática, certo? E, claro, eles vão ter uma forma de organização muito diferente dos espartanos,
né? Primeiro, eles têm uma economia voltada ao comércio marítimo, né? Principalmente comércio de prata, azeite e vinho. E aí, inclusive, a classe que se dedicava ao comércio, né? Nós chamamos de demiurgos. Você também tem uma grande disputa por terra entre os atenienses, né? Porque você tinha pouca terra para plantio, e aí essas terras estavam concentradas na mão de poucas pessoas, então quem tinha terra tinha muito poder nessa sociedade, que é quem nós chamamos de eupátridas. E Atenas, embora ela seja conhecida pela democracia, ela teve diversos regimes políticos. Ela passa pela monarquia, oligarquia, tirania, tá? Então tem um percurso muito grande até chegar nesse sistema político que a tornou famosa, tá? E como que se chega a isso? Com base nas reformas das leis atenienses, onde você tem uma disputa, inclusive entre esses demiurgos e esses eupátridas, e aí você vai ter alguns legisladores, né, que vão dar passos importantes para o que a gente entende, né, como chegar ao processo de democracia em Atenas. Primeiro, Drácon, né, que vai colocar as leis escritas, então as leis deixam de ser exclusivamente orais, então isso dá uma segurança muito grande, evita muitas distorções. O Solon, que vai dar um passo essencial dentro da sociedade ateniense, que é o fim da escravidão por dívidas, tá? Tanto que a partir daí que Atenas passa a ter, voltar os olhos para a expansão militar, porque o seu contingente de escravos até então era garantido dessa forma, então agora é necessária uma mudança, até chegar no Clístenes, né, que vai ser o legislador que implanta o sistema que a gente chama de democracia. Lembrando que quando eu falo em democracia, gente, eu estou falando de um sistema político que garanta a participação das pessoas na decisão, nas decisões da sociedade, Estado, país, né? Que permita a livre expressão. E aqui em Atenas é interessante porque eles tinham um modelo de democracia direta. Então, ou seja, em vez de você votar em alguém para ir lá representar você, como é hoje, em Atenas, se você fosse cidadão, é importante dizer isso, você poderia participar diretamente dessas decisões nas assembleias que eram constantes. Por isso que eu falo, o cidadão não trabalha, tá? Só que aqui, gente, é bom destacar, quem que é cidadão em Atenas? Eu falei lá atrás na sociedade, né? Então são pouquíssimas pessoas. Então são homens livres e nascidos em Atenas, tá? Então quem que não é cidadão e não pode participar democraticamente? Todo o restante da população, escravos, mulheres, estrangeiros, crianças, que era mais ou menos uns 70% da quantidade de pessoas que viviam em Atenas, tá? Então essa democracia ateniense, ela tem alguns limites, embora ela enquanto ideia é algo inovador no mundo antigo, enquanto sistema de participação e que inspira a maneira como a gente entende democracia hoje. Do ponto de vista religioso, gente, os gregos eles eram politeístas. Os deuses, né, eles tinham formas e características humanas, inclusive com qualidades, mas também, sobretudo, seus defeitos. Então você vê na mitologia grega histórias de deuses que se vingam, se apaixonam, sentem inveja, ficam com raiva, tá? Mas o que diferencia é as suas habilidades específicas, além do fato deles serem imortais, né? E esses deuses, eles claramente, né, como eu mencionei, eles inspiram diversas narrativas mitológicas. E aqui um ponto interessante a se destacar e que tem relação com a religiosidade grega é a existência dos Jogos Olímpicos, né? Que foi inventado aproximadamente no século 8 a.C. e que são eventos esportivos realizados em homenagem aos deuses, e as polis, né, disputavam entre si, enviavam atletas das suas cidades, e era um período que, em geral, era inclusive marcado, né, pela ausência de conflitos. Então, cidades que estivessem em guerra davam trégua, né, e os participantes de diversas polis aí
disputava modalidades como lançamento de disco, corrida, né, lutas diversas, dentre outros. Ainda nos aspectos culturais, cabe a gente destacar algumas heranças dos gregos para nós, que são referências muito importantes ainda hoje. Então, por exemplo, a própria ideia da existência de história, enquanto disciplina de maneira organizada, ela tem uma herança dos gregos, né? A partir da ideia de registro dos acontecimentos, mas não só registrar, gente, mas investigá-los, analisá-los, tá? Então não é uma simples narração do que você vê, mas aí você analisar diversas fontes históricas, e esse processo de sistematização, ele começa no mundo grego antigo, principalmente através de historiadores como Heródoto, né, que ele é chamado de pai da história, Tucídides, que vão fazer essas reflexões aí, pensando a história como algo mais sistematizado. Além disso, você também tem o Hipócrates, que é considerado o pai da medicina, tanto que o juramento que os médicos fazem ao formar é o juramento de Hipócrates, e que estrutura-se aí a partir da necessidade de compreender o que causava as doenças, quais seriam as possíveis curas para elas. Então, a ideia do que a gente entende quanto medicina, quanto área com conhecimento organizado, ele também está surgindo nos gregos. E aqui, por fim, talvez uma das principais contribuições dos gregos, que é a sua filosofia, né? Que nasce em resposta, né, às perguntas do ser humano sobre a existência, sobre as capacidades do seu conhecimento, tá? Então, era uma maneira de você entender o mundo que cercava. Tanto que a palavra filosofia significa amor ao conhecimento. E aí você tem um trio de filósofos que são referência para todos os filósofos que vieram depois, que é Sócrates, Platão e Aristóteles, que são extremamente famosos e conhecidos nessa área do conhecimento. Bom, ainda no aspecto cultural, os gregos também são grandes, né, expoentes do teatro, principalmente com as suas comédias e tragédias representadas com máscaras, tá? O teatro grego, em geral, você utilizava máscaras, os atores utilizavam máscaras para representar. Lembrando que atores, aqui eu me refiro a homens, já que as mulheres não podiam atuar nos teatros atenienses, tá? E, por exemplo, e o que é interessante porque o teatro aqui, ele tem uma função política e educativa, para além de um mero entretenimento, como apresentar, por exemplo, uma história mitológica. E lembrando aqui, gente, que esses teatros são abertos, tá? Então, como você observa aí na foto, ó, que a ruína de um teatro grego na Turquia, né, são teatros abertos, como se fossem... Lembra muito o formato do estádio hoje, né, com uma área central aqui, onde ocorriam essas apresentações. E aí você tem escritores de peças de teatro que são referência no mundo grego antigo, como Ésquilo, Sófocles, Eurípides, né, para ficar aqui citando alguns nomes. Além disso, outro ponto importante da cultura grega são suas esculturas, né, principalmente em mármore. E as esculturas gregas, elas tinham um grande realismo na maneira com a qual elas eram feitas. Então, você, por exemplo, fazer uma escultura de um ser humano, você procurava representá-lo da maneira mais próxima da realidade possível, com um grande equilíbrio de proporções, tá? Então, a escultura grega, ela também é uma referência em termos de arte no mundo antigo. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Qualquer dúvida, acompanhe aqui as postagens no nosso canal. A playlist aparece aí para vocês, para quem quiser retomar as aulas anteriores. Ative o sininho para receber as notificações, curta, compartilhe com os colegas, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima!